noite, meu nome é Bernardo, eu sou sobrinho da Ana Lúcia Meirelles. A Ana Lúcia Meirelles, ela reside em Caxambu, no sul de Minas, e ela obteve uma graça muito significativa para toda a igreja e para o Brasil, porque ela foi acometida de uma enfermidade que pela medicina a única solução era ela submeter a uma cirurgia e para que ela tivesse sua saúde restabelecida. Só que isso aconteceu em 95. Na verdade, ela soube dessa enfermidade quando ela teve uma isquemia. Essa isquemia afetou a visão dela temporariamente, ela perdeu a visão, mas no mesmo dia voltou. Só que ela precisou buscar junto aos médicos, ao setor especializado, o porquê dessa isquemia. Foi quando os médicos detectaram que ela tinha um problema no coração que fazia com que ela tivesse uma hipertensão pulmonar. Isso era causado basicamente por ela ter um buraco no coração. E fazia com que uma determinada veia não fizesse trabalhar como deveria o pulmão dela. E de modo que a ciência, a medicina entendeu que ela teria necessariamente que submeter uma cirurgia. Então para descobrir da necessidade dessa cirurgia, ela foi até Varginha, foi até Belo Horizonte, São Paulo, para obter consulta de médicos especializados em cardiologia, e os médicos de forma unânime todos disseram que ela teria que submeter essa cirurgia para que ela tivesse sua saúde restabelecida. E então foi agendada a data da cirurgia mediante todos esses exames, e na véspera da cirurgia, faltam 3 dias para a cirurgia, ela teve uma febre muito alta. Ela ainda estava em casa, ainda não tinha viajado, e ela teve uma febre muito alta de 40 graus. Então ela ligou para o médico para perguntar se essa febre estaria relacionada com o problema dela, e o médico falou: olha, a princípio não, mas recomendou que ela tomasse um antitérmico para que baixasse a febre. Só que minha tia tomou o remédio, a cirurgia acabou sendo adiada. Só que nesses 7 dias que se seguiram após essa febre, ela sentiu uma presença muito forte de Inha Chica na vida dela. Ela sempre foi muito dedicada, devota a Inha Chica, e sempre teve muita fé em Deus. E nesses 7 dias ela sentiu uma presença muito grande dela, e ela estava se sentindo melhor a cada dia, porque ainda sem receber esses diagnósticos, até então ela tinha muito problema de respiratório, né, que era por conta desse problema. E só que depois dessa febre ela se sentiu cada vez melhor. E aí, de modo que acabou passando um tempo, 6 meses depois desse período da febre, e ela já não sentia nenhum tipo de sintoma que até então ela sentia antes dessa febre, que era falta de respiração, era muito cansaço. E daí em diante ela voltou a entrar em contato com o médico. O médico agendou a data para fazer novos exames para possível cirurgia, porque como passou muito tempo, o médico precisou renovar os exames. E aí, no dia que ela foi para Minas fazer esses exames, o médico, junto com a sua equipe, demorou além do normal, né, do que ela costumava fazer esses exames, demorou mais tempo, e ela ficou muito angustiada para saber o que tinha, né, o que se deu de lá para cá, desde a febre até esses exames. E ela, nessa hora, ela rezava muito, pedia para a Inha Chica ajudar muito ela. E aí o médico chamava cada hora um médico ou alguém da equipe para poder saber o que estava acontecendo, para perguntar, né, sobre os exames que ela estava fazendo. E aí o médico foi até minha tia, falou para ela, até brincou com ela, né, dizendo que estava judiando muito dela. Aí ela disse muito, mas que ela estava se sentindo melhor, mas queria saber o que os exames apontavam. E aí o médico disse não acreditar,
não tinha explicação, porque os exames mostravam que o buraco no coração dela tinha se fechado. Que ele tinha até tentado fazer um procedimento para que, onde tinha aquele buraco, ele injetou um fluido e esse fluido voltou. Se tivesse um buraco, o fluido não ia voltar, ia passar direto. Mas estava, ou seja, o médico entendeu que a enfermidade tinha desaparecido, a cirurgia que era para ter sido feita já tinha sido feita, sem intervenção nenhuma, de nenhum médico. E o médico vai perguntar: como é que aconteceu? Você fez uma cirurgia antes? Você fez algum tipo de cirurgia espiritual? A minha tia disse que não, que ela foi curada pela minha Chica, pela santa dela, ela obteve essa cura. Minha tia muito devota, ela tinha fé, tinha certeza de que minha Chica naquele momento intercedeu por ela. E então ela, depois dessa notícia, né, de saber que estava curada, ela saiu do hospital. A primeira igreja que ela encontrou, ela se ajoelhou, agradeceu muito a minha Chica, chorou demais e ligou para a filha dela para avisar que ela estava curada, que a minha Chica tinha conseguido salvar a vida dela, né? Ela tinha obtido uma intervenção divina efetivamente. E então essa história dela, esse exemplo de fé dela, essa graça que ela obteve foi passada para a igreja aqui, para a arquidiocese local, e a arquidiocese tratou de angariar o máximo de documentos para levar até o Vaticano, para submeter uma comissão médica do Vaticano, para que eles pudessem confrontar todos os documentos e dar o parecer final. E o parecer final dessa comissão foi de que realmente não tinha explicação científica ou médica de como se deu essa recuperação dela. E então, durante o episcopado do Papa Bento XVI, foi com auxílio de uma irmã daqui do Brasil e de outro padre, foi agilizado o processo de beatificação dela. E aí uma congregação também de santo, uma congregação das causas dos santos do Vaticano, também se mobilizou para que o milagre de minha Chica fosse reconhecido e fosse determinada a beatificação dela. Até então ela era reconhecida como serva de Deus, e a beatificação era um passo ainda maior para que fosse reconhecida a santidade dela, como realmente pelas virtudes que ela tinha virtudes próprias de santo. Então Bento XVI, nosso Papa Bento XVI, reconheceu, e em março de 2013 foi beatificada em Chica, na cidade de Baipendi, e minha tia presenciou. Ela teve uma participação importante, porque foi esse milagre dela reconhecido pelo Vaticano, que decidiu a beatificação da Inha Chica. Então, para mim, como sobrinho também, é motivo de muito orgulho de ter uma tia, um parente que tem esse tamanha graça de Deus. E para mim é uma satisfação estar aqui dando esse depoimento, e espero que a partir desse depoimento outras pessoas também cresçam na fé, possam acreditar cada vez mais em Deus, e também na intercessão dos nossos santos, que sem eles também dificilmente conseguiríamos ter tanta proximidade com Deus. E é isso.